No próximo dia 29 é lembrado o Dia Mundial da Saúde Digestiva. Essa data vem para destacar a importância da prevenção e diagnóstico de doenças do aparelho digestivo. Segundo a Organização Mundial de Gastroenterologia, 20% da população global sofrem algum tipo de problema intestinal e 90% da população não procuram orientação médica e recorrem à automedicação ou não fazem nada para resolver o problema. Para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu recebo hoje no canal Saúde o Dr. Luiz Carlos, cirurgião do aparelho digestivo. Seja bem-vindo ao programa. Saudade que eu estava de você, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, querida. Bom, vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Eu estou impressionada, assim, com os dados, né? Isso, assusta mesmo. Assusta muito. Quais são as principais doenças que afetam o aparelho digestivo? É importante a gente lembrar que o aparelho digestivo ele começa na cavidade oral, quando começa o processo de deglutição e termina no ânus. Então, a gama de doenças é bem extensa. Os mais comuns, a partir da cavidade oral, a própria alteração odontológica, até passando pela gastroplastia, a gastropatia inflamatória, ou popularmente conhecida como gastrite, e por aí vai, constipação ou privação, a própria varize hemorroidária ou hemorroida, são as mais comuns no nosso dia a dia, no nosso consultório. Eu estou bem impressionada, sabe, doutor Luiz Carlos, inclusive com os números de pessoas famosas que em tão pouco tempo relataram, através de um exame da colonoscopia, a descoberta de um câncer. Nós temos aí o Rei Pelé, que inclusive veio a óbito, temos a cantora Simone, temos Preta Gil também. Então, todas as vezes que a gente vê, por exemplo, esses famosos, essas celebridades, mostrando o que eles estão passando, é claro que nasce nas pessoas ali aquela vontade de fazer o seu exame. Tem um lado positivo, porque incentiva as pessoas a procurar o médico, porque como a gente viu aqui sobre esses índices de que 90% das pessoas não procuram uma orientação médica, quando esses casos vêm à tona, à mídia, eu acredito que no teu consultório acabe aumentando ainda mais a procura. Eu estou errada ou não? Não, sem dúvida, esses casos chamam a atenção da população para a prevenção. A questão, Carla, é que a sintomatologia das doenças do aparelho digestivo, na sua grande maioria, elas são muito parecidas, desde as benignas até as malignas. Isso, de certa forma, cria um comodismo, talvez assim, não desperte de forma imediata a necessidade de procurar um especialista no aparelho digestivo, ou um cirurgião do aparelho digestivo, ou um gastroenterologista, ou um coloproctologista, para investigar doenças que podem variar de doenças benignas até doenças malignas. Você comentou sobre a colonoscopia. Em se tratando de câncer de colo, o principal exame de prevenção é a colonoscopia. Mas as pessoas têm muito tabu, não tem, doutor? Existe. O exame de colonoscopia, existe um pudor em relação a isso, existe algumas inconveniências do preparo. Porém, hoje a gente já tem condições de, vamos dizer, preparar o intestino, fazer uma colonoscopia para o paciente de forma bem confortável. Uhum. É feita uma lavagem no dia anterior? Como é que funciona esse exame? Para você, tanto na endoscopia alta como na endoscopia baixa, é preciso que a mucosa esteja livre. A mucosa é o que reveste o nosso trato digestivo por dentro. Então, ela precisa estar limpa para que o endoscopista consiga visualizar qualquer lesão suspeita. Uhum. Daí a necessidade de fazer dieta zero, de fazer lavagem intestinal, porque a gente precisa de clareza para realizar o exame. Na hora que estiver fazendo o exame. Que sinais servem de alerta para o paciente se atentar aí à saúde digestiva? Os mais simples, alterações do trânsito intestinal, ou seja, eu tenho um intestino que funciona regularmente, começou a ficar privado, começou a ficar constipado. Ou eu tenho um intestino que funcionava regularmente e comecei a ter excesso de evacuações. Eu vou ao banheiro com mais frequência. Perda de peso,
sensação de cheio na barriga, aquela sensação de quando você come e tem aquele inchaço, certo? A gente percebe que são sintomas comuns. A grande maioria da população chega no consultório dizendo, olha, doutor, eu como isso e já fico com aquela sensação Tem de pessoas cheio. até que já se acostumam. E isso já se automedica. Tem De gente que se maneira acostuma. Isso pode mascarar, de fato, alguma coisa mais grave que esteja por trás disso. Atualmente, muitas pessoas também se queixam muito, inclusive a gente recebeu muitas mensagens aqui no programa de pessoas pedindo para a gente falar sobre refluxo, pedra nos rins, apendicite, vesícula. Então, são doenças também que... São doenças comuns. Certo? O nosso consultório hoje, vamos dizer assim, se a gente pegar pelo lado do aparelho digestivo, a principal queixa é a queixa, falando o termo técnico, de pirose, aquela queimação. É aquela história de que, doutor, tudo que eu como eu passo mal. Engraçado que o coração palpita, parece que você vai ter um infarto, né? Eu já tive várias vezes aí essa sintomatologia do refluxo. Você tem vários outros sintomas, palpitação, dor torácica, rouquidão, com um bolo aqui, faringite, né, doutor? de repetição, enfim. Esses sintomas, eles são os mais frequentes no nosso consultório. Daí a necessidade sempre da gente fazer um exame endoscópico preventivo, porque na grande maioria das vezes trata-se de doença inflamatória, ou seja, da popular gastrite. Mas em alguns casos a gente pode encontrar alguma doença mais significativa, mais grave por trás desses sintomas. É possível fazer no mesmo exame uma endoscopia e uma colonoscopia? Eu acho que é até melhor, né? Porque já faz tudo de uma vez. Hoje a grande maioria das clínicas já fazem isso. Inclusive eu mesma tenho que fazer esse exame de colonoscopia e de endoscopia, porque já completei aí 50 anos e quando chega nessa faixa etária, aliás, de 45, acima dos já 45, é acima. A cada 5 então anos. Eu já estou atrasada 5 anos, doutor. Não estou sendo um bom exemplo para ninguém não, viu, gente? Então não copie esse meu exemplo, pelo amor de, porque a partir de 45 anos de idade já é a idade para você já fazer esse exame aí da colonoscopia. Independente também de você ter sintomas ou não, porque ele, na verdade, é um exame preventivo e prevenir é sempre a melhor solução, né, não, doutor? Em relação à prevenção, Carla, eu acho muito bacana você falar dessa questão, assim, da importância disso. Mas um detalhe que a gente não pode esquecer é que a maioria dessas doenças, elas estão relacionadas aos nossos hábitos alimentares. Os hábitos. Certo? Como também a ausência de atividade física. Quando a gente fala de hábito alimentar, não vamos só nos preocupar com o tipo de comida, certo? A forma como a gente come é uma coisa que importa também. A hora de você se alimentar, eu costumo dizer isso no consultório, a hora de você se alimentar é um ritual. Você tem que parar, comer né? em pé, atendendo o celular, ou então você comer num lugar onde você não consegue mastigar e tem que falar com outras pessoas. No celular, o tempo ingerir líquidos, comer de forma rápida, em pé, certo? Então, assim, são várias coisas que a gente precisa se atentar quando se fala de qualidade de alimentação. Não só o tipo de alimento específico, mas a forma como a gente se alimenta. Porque às vezes a gente se atenta tanto à questão do tipo de alimento e a gente não observa a qualidade dessa mastigação, como você está. Às vezes você está comendo com raiva, né? A comida ali, você está chateado com alguma coisa, você transfere ali para a comida, ou você come com muita raiva, com uma intensidade muito grande, que aquilo faz mal também, ou então você simplesmente é aquela pessoa que não para. Você está ali trabalhando, está aqui comendo e trabalhando ao mesmo tempo, então são situações realmente que a gente precisa se atentar muito. Engraçado, doutor Luiz Carlos, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu costumo comentar no consultório que se a gente coloca errado, ela vai passar errado e vai sair errado. Entendi. Então a gente precisa atentar para isso. Os probióticos, eles realmente fazem bem à saúde? Fazem. Não estou afirmando que todo mundo precisa de probiótico. Existem as indicações para os probióticos. Hoje, determinados procedimentos, vou lhe dar um exemplo. Eu que faço cirurgia bariátrica, a gente acaba provocando uma mudança de flora no intestino do paciente, que às vezes eu preciso lançar mão de probióticos para ajudar o paciente. Determinadas situações, vou dar um exemplo, doença intestinal inflamatória, como a doença de Crohn. Certo? A própria gastroenterite, que é a famosa infecção alimentar. Sim. Você tem ali aquele processo infeccioso, passa mal por um tempo,
o auxílio do probiótico no pós-doença é muito importante. Agora me tira uma dúvida, doutor. Por exemplo, você falou aí sobre essa questão também cirúrgica, né, do pós-operatório. Eu, por exemplo, recentemente eu fiz uma cirurgia e eu tive que tomar um medicamento porque eu tenho constipação, eu sempre tive a minha vida inteira. Então, o funcionamento estava legal ali enquanto eu estava tomando a medicação, mas chega uma hora que tem que parar. Esses medicamentos também não são indicados de uso prolongado, né? Não. Normalmente, assim, existe o período certo para você utilizar, existe geralmente pós-cirurgia, né? A melhor coisa que você pode fazer em relação a trânsito intestinal é estabelecer uma relação, entre aspas, de amizade com o seu intestino, certo? O indivíduo, ele não pode brigar com o intestino. O intestino quer fazer determinada coisa agora, você tem que conversar com ele se vai dar certo fazer agora ou não, mas não proibi-lo agora e tentar forçá-lo mais tarde, porque você vai acabar provocando outras doenças. Bom, uma alternativa, doutor, para quem tem, por exemplo, ou constipação, mudar a alimentação e procurar ter alimentos que auxiliem nisso. Outras pessoas também, tem muita gente que mandou mensagem para a gente falando que tem diarreias recorrentes. Por isso que eu falei sobre a história de pessoas que até já se acostumam em viver assim, porque já acham até que é normal viver o tempo todo com diarreia. Tem pessoas que acham que é extremamente normal viver constipada. Olha, eu sou exemplo disso. Então, assim, é necessário realmente, além disso tudo, ter um acompanhamento nutricional, a ida a um nutricionista, uma dieta. O nutricionista é fundamental hoje, certo? Ele sabe colocar alimentos de qualidade para cada tipo de paciente. Nós não trabalhamos sem eles. Agora, é importante que o paciente entenda que o estado de vida dele, o estado emocional dele vai repercutir no intestino. Interfere também, né? Muito. Vixe, pois é por isso que meu intestino vive com problema, porque o estado de nervo aqui, doutor, é tanta coisa na cabeça da gente que o nosso psicológico anda adoecido. Tanto para acelerar como para privar, o seu estado psicológico conta muito. Um detalhe que pouca gente diz, que pouca gente conhece, na verdade, é a qualidade do sono. Pronto, é outra coisa também que tem mudado muito a minha vida, a qualidade do sono. Não durmo mais direito. Aí isso obriga, por exemplo, paciente que dorme tarde, certo? É um paciente que vai comer um pouco mais do que devia à noite. À noite, sim. Hora em que ele devia estar com o estômago vazio, para melhorar o sono dele, para a circulação sair do estômago e ir para o cérebro, ir para o músculo, para ele descansar. E, na verdade, ela fica presa no estômago para tentar digerir o que ele acabou de comer. Então, o ideal é se alimentar até que horas? Não vou dizer até que horas, porque, infelizmente, Carla, eu não posso chegar e dizer com o paciente e dizer assim, ó, você tem que dormir 8 horas. Não, eu não consigo, a nossa vida nos proíbe não dá. disso. A gente não consegue. Infelizmente, a gente paga um preço por isso. Agora, 2, 3 horas antes de você se deitar é o ideal. Então vamos lá. Se você fez a sua última refeição ali às 22 horas, então você vai ter que pensar ali na sua dormida umas 2, 3 horas depois. Não, meia-noite, uma hora da manhã. Então essa é a conta. Hora de você se deitar. É um cálculo assim. É um cálculo, né? O nutricionista, quando ele vai fazer seu plano alimentar, ele vai perguntar a hora que você costuma dormir. Você vai dizer para ele que você dorme às 23 horas. Então, ele vai botar uma refeição maior para você lá pelas 18, 19 e vai botar uma pequena ceia, talvez um copo de iogurte, talvez um copinho de mingau, um chazinho que não atrapalhe o sono. Sim. De maneira que, assim, imediatamente antes de dormir, o ideal é que você não esteja com a barriga, não esteja com o estômago cheio. Para não ter problemas aí, inclusive, e não alterar o teu sono. Doutor, amei a nossa entrevista, foi maravilhoso, porque a gente pôde conversar aqui os detalhes da vida normal, de tudo que nós vivemos realmente, e o que nós gostaríamos de perguntar para um médico, que a gente já está fazendo praticamente uma consulta aqui com o doutor Luiz Carlos. Mas não esquecendo a você que está nos assistindo a importância, sim, de você procurar um cirurgião do aparelho digestivo, um gastroenterologista, pelo menos uma vez por ano, né, doutor? Uma vez por ano é o ideal. Para você já estar fazendo ali os seus exames e para você também já estar tendo essa melhor qualidade de vida. Espero que vocês também tenham gostado. Continue com a gente aqui no nosso canal Saúde.